Também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você vem com a gente. Nós vamos abrir o programa desta terça-feira falando do Flamengo. Tem torcedor do Mengão chateado nas redes sociais por conta de uma entrevista do presidente Rodolfo Landim à TV Brasil, em que ele falou do novo estádio do Flamengo e disse que a prioridade neste momento no clube é a administração do Maracanã. Nós temos aqui a fala do Rodolfo Landim para você no bate-pronto. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós temos as aspas do presidente do Flamengo falando sobre esse assunto. Tá aí, abre aspas, é um desafio muito grande tornar viável um projeto de novo estádio. A prioridade número 1, eu não escondo de ninguém, é a licitação do Maracanã. Estamos com o Fluminense, que é o nosso parceiro. O acordo que temos é com o Fluminense, de exclusividade entre os dois clubes. Isso na administração do estádio. Outra coisa é quem vai jogar no Maracanã. Fecha aspas. Está aí, portanto, a declaração de Rodolfo Landim. Mauro César Pereira, muito boa tarde. Sobre essa questão do estádio, tem torcedor do Flamengo chateado porque imaginava que o estádio estava mais próximo do Flamengo, esse projeto todo. É uma oportunidade com o estádio do Flamengo lucrar. Então, imagino que o torcedor ficou chateado até por isso, né? De ter a casa própria, de ter uma nova fonte de renda. Mauro César Pereira, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei porque as pessoas estão surpresas com isso. É óbvio que a prioridade do Flamengo é ficar com o Maracanã. O Maracanã já existe. Isso não significa que eles vão deixar de lado, em definitivo, a ideia de construir um novo estádio, que é uma obra demorada. Você não tem nenhum terreno ainda definido. Havia uma ideia do terreno do gasômetro, mas aquilo ainda depende de uma série de questões, um investimento muito grande. Você tem que encontrar parcerias interessantes, uma série de autorizações. Não é uma coisa simples, é um caminho muito longo, isso leva anos. E aí joga onde até lá? Então, óbvio que a prioridade é o Maracanã, mas eu entendo que talvez não uma gestão do Landim, talvez uma futura gestão, talvez até o final da gestão dele eles consigam avançar, definindo pelo menos o local e dando início a esse projeto, mas é algo que levará, se acontecer, muitos anos, 3, 4 anos, eu não sei porque as pessoas o cara acha o quê? Que vai aí aparece um estádio? Não é assim. Vai jogar onde até lá? É óbvio que o Maracanã é a prioridade. A questão do Maracanã é que o edital de licitação divulgado pelo governador pouco antes de ele ser reeleito era um edital bizarro, que colocava uma série de imposições que geraram muito descontentamento, né? Especialmente questões ligadas ao Vasco, dando ao Vasco a possibilidade de jogar praticamente quando ele quiser, o Vasco não assume nenhuma responsabilidade sobre o estádio, jogando quando ele quer. E não tendo que assumir as despesas regulares que o Maracanã gera. Estádio de futebol não é fonte de receita, é fonte de despesa. Isso é certo. De receita, se você tiver torcida, bons eventos e capacidade de arrecadação, aí ele vai gerar receita. A certeza é que vai gerar despesa. Receita depende da sua capacidade ou não, do tamanho da torcida, do desempenho do time, enfim, de uma série de questões outras. Agora, é óbvio que a prioridade é ficar com o Maracanã. Eu não sei porque as pessoas estão surpresas com isso. Acho que o pessoal se ilude muito, meio fora da realidade, achando que de uma hora para outra vai se construir um outro estádio de futebol. Isso não é assim, mas eu acredito que, pelo menos pelo que as pessoas falam, pessoas ligadas à gestão do Landim, a ideia é mesmo que, ficando com o Maracanã por um determinado período, tocar paralelamente aos poucos o plano do estádio, para ter um estádio próprio. Mas isso depende de muitas questões, não é algo simples e, evidentemente, não vai se resolver de uma hora para outra. O Landim falou também sobre o Vasco. Chegou a dizer que entende que, embora o Vasco tenha um estádio, possa precisar do Maracanã em alguns jogos, mas afirmou que não tem a intenção de aumentar a sociedade na administração do Maracanã. Muito boa tarde, Vampeta, falando aqui do Flamengo, dessa questão que envolve o estádio do Flamengo. Tem torcedor do Mengão chateado nas redes sociais. Como é que você vê esse assunto? O Rodolfo Landim disse que a prioridade no momento é a administração do Maracanã. Vamp. Boa tarde, Pedro, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Assim, eu vejo assim, quando eu comecei a minha carreira, né, que eu assinei meu primeiro contrato de profissional lá no Vitória, eu peguei aquela carteirinha azul, Pedro, tinha assim, atleta profissional de futebol, né? Aí eu fui mostrar para os jogadores, o cara falou, ei, não, você só tem a carteira, para ser profissional mesmo de verdade, tem que jogar no Maracanã, jogar no Morumbi, ir no Mineirão, passar no Beira-Rio, ir no Olímpico, tomar um calor nos Aflitos, tomar um chocolate na Ilha do Retiro, esses estádios, né? O Serra Dourada era considerada a melhor grama do Brasil, o estádio maior também de campo, né? As dimensões do campo, e lá em Goiânia, no calor, e sofreu um pouco, então você ainda não é nada disso, só tem a carteirinha, tem que assinar, né?
E outros estádios afora aí. Agora a gente está vendo aí, né? Os anos vão passando, tudo. O Mineirão, né? O Cruzeiro tá lá vai mandar seus jogos. O Atlético Mineiro vai estar inaugurando o seu estádio próprio aí esse ano. O América Mineiro tem seu estádio próprio. O Botafogo arrendou lá o Engenhão. Né? O Vasco já tem São Januário. O Fluminense e o Flamengo ainda mandam jogos no Maracanã. O Corinthians já tem seu estádio próprio, já não manda mais jogos no Pacaembu. Né? E alguns estados do país vai mudando. Não é mais o Beira-Rio, é a arena agora do Inter. O Grêmio já não é mais Olímpico, é outra arena. Quer dizer, vão sumindo. E o Flamengo, né, que tem a maior torcida do país, eu fico imaginando o Flamengo não jogando mais no Maracanã, tendo o seu estádio próprio, né? Vai ficando aquele o Cruzeiro, o Atlético Mineiro já vai mais pro Mineirão, né? Já não está mais jogando no Mineirão. Né? Eu acho que seria muito mais fácil manter a tradição do Flamengo comprar o Maracanã do que construir o estádio próprio. Isso é eu torcendo pelo saudosismo, pela lógica da bola, a mística assim, né? Não deixar morrer um palco que, até se não me engano, é na Iugoslávia que tem o Maracanã, Mauro. Sim, Maracanã, né? Em Belgrado. Maracanã de Belgrado. Né? Quer dizer assim, é um estádio histórico. Todo mundo sonha em jogar no Maracanã, né? Eu acabei de contar aqui, na minha carteira que eu peguei de profissional, de atleta profissional de futebol, o sonho era jogar no Maracanã. E a primeira vez que eu pisei no Maracanã foi um Vitória e Flamengo no Campeonato Brasileiro, que o jogo foi 1-1. E os caras ainda brincavam do Vitória quando a gente chegou à final do Brasileiro contra o Palmeiras. Vê se não vai pedir autógrafo ao Renato Gaúcho. As Casa Grande estavam nesse time também. Assim, eu torço para que o Flamengo fique no Maracanã. E se for do Flamengo ainda, melhor ainda o estádio. Para não deixar morrer essa tradição. Você falou dos clubes de Minas, o Galo construindo um estádio novo, o Cruzeiro também tem um projeto para construir um estádio, já que entrou numa rota de colisão com a administração do Mineirão. Bruno Prado, falando aqui sobre o Flamengo, o torcedor do Flamengo tem o direito de ficar chateado com essas declarações do Rodolfo Landim. Bruno, muito boa tarde. Só concluindo, que o próprio Goiás já não joga mais no Serra Dourada, né? Tem a Serrinha, né? Tem a Serrinha. Construiu, aumentou lá, né? Joga lá, o Serra Dourada não tem tantos jogos mais, né? Porque o Vila Nova joga no... O Atlético também tem o seu estádio, né? Em Goiânia. Os 3 times de Goiânia normalmente jogam em seus estádios próprios. Bom, boa tarde a todos, né? E sobre o Maracanã, torcida, assim, o torcedor tem direito de achar o que quiser, mas é um negócio grande você fazer o seu próprio estádio. Então, isso tem que ser avaliado, não na emoção, não naquela coisa, eu quero ter o estádio, eu quero que o meu time tenha um estádio. Tem que ser um negócio bem pensado, bem analisado. A construção de um estádio custa caro, tem que ver qual que vai ser a vantagem, qual que vai ser a desvantagem. E fazer essa análise, né? O Maracanã é um belíssimo estádio tradicional, muito grande. Claro que o Flamengo também pode ter vantagem se conseguir jogar no Maracanã. Então depende muito, é negócio, né? Tem o lado emocional e tem o lado de negócio. E aí envolve muito mais negócio do que emoção, né? A emoção fica mais para o jogo, para a competição, se o time ganha, se o time perde, um jogo mais emocionante. Mas aí envolve muito dinheiro, envolve muita coisa, envolve um projeto futuro do clube por muitos anos. Então é uma coisa que tem que ser bem pensada, não pode ser definida na emoção, o que o torcedor vai achar, se vai ficar triste, vai ficar feliz. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Mauro Betting, você que chegou agora há pouco, Mauro, a gente estava comentando aqui sobre o Flamengo, você como um cara bem informado e tal, deve ter visto as declarações do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre o Gabigol, também sobre a construção do novo estádio do Flamengo. Primeiro sobre o novo estádio do Flamengo. Ele disse que a prioridade nesse momento no clube é a administração do Maracanã. E teve muito torcedor flamenguista que ficou chateado. Você concorda? Você acha que o torcedor flamenguista tem o direito de ficar chateado com esse tipo de declaração, com a intenção da diretoria do Flamengo? Não, aí quem sabe do Flamengo, evidentemente, do qualquer clube, é quem o preside, quem o dirige. O Flamengo tem uma situação especial pelo tamanho da torcida, pelo nível de investimento e pela própria cidade do Rio de Janeiro tem o palco interplanetário que é o Maracanã, né? Daqui, parceria com o Fluminense, o Vasco tem São Januário, o Botafogo arrenda
Arena Newton Santos, e dá para fazer Flamengo e Fluminense. Claro, o ideal seria ter um estádio, cada vez mais esse modelo de negócio, e cada vez mais há mais de 30 anos. Dá para pegar, digamos, um marco, pode ser hoje Johan Cruyff Arena, a Arena de Amsterdã do Ajax, que é um modelo que é muito vencedor. Inclusive na história do futebol, não só nos últimos 30 anos, é um ciclo virtuoso que se repete. O próprio São Paulo, que teve dificuldades de 57 a 70 sem títulos, quando estava construindo e complementando o Morumbi, inaugurado oficialmente, inteiro, acabadinho, muito bem acabado, em 1970, o São Paulo já naquele ano já ganha o Paulista, já é bipaulista em 71 e outros vários exemplos. Para não ir tão longe, o Corinthians conseguiu grandes coisas ainda, que as dívidas difíceis e duras de Itaquera. O Palmeiras é um belo exemplo recente no Allianz Parque. O Grêmio também seus momentos, apesar da queda e voltando. Então, novos estádios normalmente trazem novos negócios, ainda mais nas arenas multiusos. E com o potencial absurdo que tem o Flamengo, talvez uma parceria nesse sentido é compreensível, mas você tem o Maracanã. Então, dá para entender. Em relação ao